Qual é o evangelho que nós seguimos? O que é evangelho para nós? No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo ele faz esse questionamento aos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, o livro de Gálatas é interessante porque ele mostra assim, um espanto, admiração do apóstolo Paulo em relação àquele povo ali da Galácia, né? Ele falou, como é que pode eles receberam eles tão bem? Você pode ver no capítulo 4 que eles recebem o apóstolo Paulo como um anjo, recebem ele como o próprio Jesus Cristo. Tal alegria que eles receberam aquele evangelho, e se entregaram a ele até o ponto, se fosse preciso, eles arrancariam os olhos por causa do apóstolo Paulo. E ele estranha isso, como é que pode isto? Depois as pessoas começam a seguir a lei, os princípios, né, ali da aliança mosaica, do antigo, da antiga aliança, né? Eles recebem essa nova aliança com muita alegria. E depois retorna para a antiga aliança. E ele falou, como é que pode isso? Então, e ele ali explica que, na verdade, o que está acontecendo, que o evangelho que ele pregava, o verdadeiro evangelho, está sendo deturpado. A razão não é que tinha outro evangelho, outra maneira de seguir a Cristo. Não é que estava em oposição o Antigo e o Novo Testamento, não é isto. É que pessoas que trazia perturbação aos Gálatas e tentava perverter o Evangelho. E a explicação que ele fala é exatamente a existência dessas duas alianças, que elas são complementares, mas agora elas se tornam antagônicas. E isso é uma realidade. Então são duas alianças, a aliança que é da carne e a aliança do Espírito. Isso está presente também na igreja hoje. Nós devemos tomar cuidado para as nossas vidas. A aliança da carne, ela é fruto muitas vezes da perturbação, às vezes do crescimento rápido da igreja. As pessoas começam a substituir, começam a trazer interpretações diferentes a respeito do evangelho. Não é evangelho sem cruz, não é evangelho sem entrega, não é evangelho sem colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E a explicação é essa. Então, há uma perseguição daquele que é escravo, daquele que realmente não tem coragem de entregar para Deus, para perseguir realmente os verdadeiros servos do Deus vivo. Então nós precisamos entender que isso pode acontecer conosco. Nós começamos bem, igual os Gálatas, nos entregamos, vivemos para Deus, mas aos pouquinhos a gente ouve, às vezes, deturpações desse evangelho. E colocamos a humanidade, e colocamos a carne, e vivemos às vezes um evangelho pobre, no sentido de valorização, em honra ao próprio Deus. Então, que nós não sejamos insensatos, que nós sejamos fiéis à nova aliança, aliança do Espírito, que continuemos recebendo esse evangelho como vindo dos céus, vindo do próprio Deus. Que nós possamos reverenciar essa palavra, reverenciar e nos alegrar com a morte
e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual evangelho você segue hoje? É o evangelho da morte, é o evangelho da carne, é o evangelho do homem, o evangelho dos céus, o evangelho da cruz, o evangelho do Espírito?